As mulheres podem falar na igreja, elas podem pregar, elas podem orar. Como entender as passagens de 1 Coríntios e 2 Timóteo, quando diz para as mulheres ficarem quietas dentro da igreja? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje a gente vai responder a pergunta do irmão Filomeno. Em um comentário de um dos vídeos anteriores, ele fez essa pergunta: como explicar e entender as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14 e 2 Timóteo, onde proibiu as mulheres de falar ou pregar na igreja? Mas na mesma epístola, em Coríntios 11, parece que as mulheres podiam profetizar e orar nas reuniões de adoração. Essa foi a pergunta do irmão Filomeno e a gente vai respondê-la hoje. Antes de iniciar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like para que a gente fortaleça a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. E antes também, os pedidos de oração, sempre muito importantes. A irmã Galvanete pediu oração pela filha Érica, para que ela retorne à casa de Deus, para que ela se arrependa, né, dos caminhos que está andando, que ela volte a ter um encontro com Deus, se entregue a Cristo, que o Espírito Santo transforme o coração dela. Então possamos estar orando pela Érica, filha da irmã Giovanete. A irmã Miriam pediu oração pelo Adilson, que está muito doente e com depressão. Então possamos estar orando pelo Adilson também. E a irmã Kátia Costa pediu para que Deus restaure a saúde dela. Então possamos estar orando também pela saúde da irmã Kátia. Então vamos lá, a pergunta do irmão Filomeno. Como entender 1 Coríntios 14 e 2 Timóteo, que fala sobre essas questões das mulheres? Vamos ler 1 Coríntios, eu vou só ler o texto de 1 Coríntios porque 2 Timóteo é muito parecido. 1 Coríntios capítulo 14. Primeira Coríntios 14, verso 34 e 35. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, como entender isso? E até uma questão importante, né? Será que nós estamos fazendo errado? Porque na nossa igreja há muitas mulheres missionárias e pregadoras. Como entender essa questão nos dias de hoje? Antes de responder, eu gostaria de ver alguns textos que mostram, vamos dizer assim, um pouco da contradição. Se bem que aqui ele fala aqui em 1 Coríntios 11, fala que as mulheres poderiam profetizar, mas isso a gente vai falar no vídeo de amanhã, porque nós vamos responder a pergunta também do irmão Filomeno sobre o véu. Então vamos lá, Atos 21, do 8 a 9, a gente vai ver um pouco os papéis das mulheres e vamos tentar entender essa situação aqui de 1 Coríntios. Atos capítulo 11, verso 8 e 9. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, Filipe, ele tinha 4 filhas que eram profetisas. Vamos lá em outro verso, Juízes capítulo 4, verso 4. Juízes 4, verso 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então aqui já entra um algo a mais além da profecia que a gente também vê em 1 Coríntios 11. Débora, ela julgava. Interessante, quando a gente vai falar de profecias, quando a gente vai falar, no caso aqui de julgamento, como é que você vai profetizar se você não falar em público? Como é que você vai julgar se você não falar em público, não está à frente? Os juízes eram pessoas que estavam à frente do povo de Deus. Quando surgia alguma questão que tinha que resolver, era levantado um juiz e eles resolviam. A gente vê Sansão, a gente vê, esqueci agora dos 300, Gideão. A gente vê todos esses nomes que foram levantados por Deus para julgar Israel. E Débora foi uma profetisa que foi levantada por Deus
para julgar Israel. Então eram pessoas que tinham que falar e precisavam estar falando em público, falar com as pessoas para levar a mensagem. Como é que você vai fazer uma profecia se você não falar com as pessoas? E a gente vê em vários lugares dentro da Bíblia profetisas que estavam ali levando a mensagem. Para começar a entender, então, vamos lá no livro de Atos novamente. Esqueci de falar para os irmãos marcarem. Atos capítulo 18. Vamos voltar no livro de Atos, Atos 18. Atos 18, verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Se a gente vai aqui no verso 1, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Ou seja, na cidade de Corinto, aonde as epístolas de 1ª e 2ª Coríntios foram destinadas, nas sinagogas tinham judeus e gregos. Isso é um ponto importante para a gente começar a entender. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 20. Procedi para com os judeus como judeus. Pensei que tinha visto alguma coisa ali. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim estivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo dela. Então, Paulo se adapta a algumas situações do local, da situação que ele está vivendo, da cultura, de algumas formas, para poder pregar o evangelho de forma que as pessoas consigam ouvir, que elas consigam entender. Então agora a gente vai olhar para a cidade de Corinto, uma cidade que as sinagogas estavam com judeus e gregos, e ali estava sendo pregado o evangelho. Então a gente precisa entender o cultural da cidade de Corinto. Entendendo que tinha judeus e gregos nessa sinagoga, a gente consegue começar a entender o que estava acontecendo ali. E eu tenho 3 pontos para explicar essa questão. Um deles é um pouco mais diferente e que serve muito para os nossos dias de hoje. Vamos lá. Primeiro ponto, o paganismo que era vivido em Corinto. Como assim o paganismo? A gente está falando de cristãos. Mas tinha uma deusa chamada Atena. Atena ou Atenas? Não, Afrodite. Eu ainda confundi tudo. A deusa Afrodite era a deusa do amor, a deusa dos gregos. E haviam templos para ela em Corinto. E nesses templos havia muita adoração com mulheres prostitutas. E por essa questão das mulheres prostitutas, era uma das formas de não fazer a associação que as pessoas já tinham o costume de fazer. Então as mulheres elas não participavam ativamente do culto em Corinto para não dizer que eram a mesma coisa. Aqui as prostitutas fazem o culto para Afrodite, então ali eles também fazem o culto com mulheres prostitutas para Deus. E não era a mesma coisa. Esse é um dos pontos que nos leva a crer essa fala de Paulo, para que não associassem o culto cristão a um culto pagão, para mostrar a diferenciação entre eles. Um outro ponto importante, também cultural. A cultura grega, as mulheres não tinham voz, elas não podiam falar. Todas as reuniões que eram feitas com relação a filosofia, com relação a estudos, com relação a discussões, eram feitas apenas por homens. Para respeitar a cultura grega, Paulo deu essa orientação para que as mulheres não falassem, porque quando a mulher falava era uma vergonha para a cultura grega. Eles não levavam, não aceitavam, eles desprezavam a fala da mulher. E fazendo isso, eles afastariam as pessoas daquela região de aceitar o evangelho, de aceitar a Cristo, porque eles iam entender como a mulher tendo voz e eles não aceitavam isso. Então, para se adaptar àquela situação, ele pediu para que as mulheres ali em Corinto não falassem dentro da igreja, não falassem em público.
E um outro ponto que eu também tive nas minhas pesquisas eram justamente que os locais de culto onde os homens ficavam no templo e as mulheres eram diferentes. E nesse ponto cabe muito a nós, porque hoje em dia, deixa eu terminar a conclusão e a gente volta para hoje em dia. E o homem ficava dentro do templo e a mulher ficava fora. E nisso que as mulheres ficavam fora, algumas mulheres ficavam conversando e atrapalhando o culto lá dentro. Então, quando ele fala para as mulheres ficarem quietas, seria para elas não falarem do lado de fora e não ficarem atrapalhando as reuniões, os cultos que estavam acontecendo, as discussões. Então, esse é um outro ponto. E para nós isso hoje, porque muitas das nossas igrejas, muitos irmãos ficam lá de fora, batendo papo e atrapalhando o culto do lado de dentro. Então, para nós hoje, isso não serve só para mulheres, serve para homens também. Não atrapalhem os cultos, não fiquem conversando, não fiquem com conversa paralela, porque isso é questão de reverência e adoração a Deus. Então, são esses 3 pontos que nos fazem compreender a questão de 1 Coríntios 14, da mulher ficar quieta, referente ao culto pagão, referente à cultura grega e referente à questão de atrapalhar o culto que estava em andamento dentro do templo, que era um lugar separado de onde as mulheres ficavam. Espero ter respondido a pergunta do irmão Filomeno. Amanhã nós vamos falar também especificamente sobre o véu nas mulheres, que foi uma pergunta também do irmão Filomeno. Então, aguardo os irmãos lá. Se tiverem alguma dúvida, alguma outra pergunta, deixem nos comentários. Se tiver pedido de oração também, deixem nos comentários, que a gente vai estar lendo, vai estar orando e vai estar respondendo todas as perguntas. Espero que tenha respondido a pergunta e convido os irmãos, se puderem agora, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir Tua Palavra e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor nos deixou. Obrigado, Senhor, porque podemos entender e tirar lições importantes para a nossa vida hoje, Senhor amado. Devemos entender o momento que estamos vivendo, a cultura que estamos atuando, para saber como levar o Evangelho, e devemos, Senhor, ter sempre reverência na Tua casa, Pai querido. Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude, nos auxilie e nos conduza a fazer toda a Tua vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.